Bem, irmãos, para a nossa meditação desta manhã, quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 6. Livro de Efésios, capítulo 6. Todos acharam? Efésios, capítulo 6. Nós vamos ler aí a partir do versículo 1. Mais precisamente, versículos 1, 2, 3 e 4. E diz assim a palavra do Senhor: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Nós estamos no mês da família, né? Semana passada nós falamos um pouco a respeito das mães, de algumas características, né, que são parecidas com atributos de Deus. E hoje nós estamos falando sobre a formação de um lar cristão. Quando nós falamos sobre família, nós estamos falando sobre o aconchego do lar. Nós estamos falando sobre a proximidade entre pais, filhos, né, naquela construção do casal. Então é importante nós falarmos de família nos dias atuais, e não porque eu não quero ressaltar aqui a ideia de que a televisão, a internet, as tecnologias estão acabando com as famílias. Porque a gente não precisa focar naquilo que está acabando com as famílias, porque acredito eu que cada um de nós temos noção do que é que de fato acaba com a família. Mas a gente precisa pensar no processo de restauração dessas famílias. A gente precisa pensar naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre a manutenção do lar, a manutenção da família. E é óbvio que quando nós falamos da destruição dos lares e das famílias, a gente sempre nos colocamos como vítimas e dizemos sempre isso: a culpa é da televisão, a culpa é da internet, a culpa é do mundo. A gente faz a mesma coisa que Adão e Eva fizeram, é a de rejeitar a possibilidade de culpa. Porque quando Deus foi atrás deles e eles perceberam que haviam pecado, eles sentiram vergonha, medo, insegurança, mas eles não admitiram a culpa. Pelo contrário, eles lançaram a culpa um no outro. E às vezes nós fazemos a mesma coisa. A gente se coloca num papel de vitimismo cristão, dizendo que a culpa é do mundo, dizendo que a culpa são das coisas más, né? E a gente se esquece um pouco da nossa responsabilidade diante daquilo que é colocado. Por exemplo, o que está acabando lá em casa, pastor, com a harmonia familiar, é a televisão. A televisão, existe um botão, não sei se você sabe. Ela não liga sem querer, de maneira mágica, na sua casa. A internet também. Para o roteador dar sinal, é necessário que alguém tenha ligado ele. Isso eu estou dizendo para vocês, para que vocês entendam que a culpa não são das coisas que estão à nossa volta. A culpa é nossa. A culpa é que nós gostamos de dedicar tempo, a culpa é que nós gostamos de talvez não estar tão unido com a família como deveria, porque a gente tem outras prioridades que foram sendo construídas ao longo da cultura, da história das nossas vidas. Então, assim, eu sinceramente
Eu acho ridículo quando você culpa, por exemplo, a televisão, ou uma rede de televisão em especial, quando você faz crítica à cultura daquilo que nós colocamos como essa forma dualista, né? O que é espiritual e o que é do mundo, que eu discordo completamente. Mas, entretanto, porque o mundo é o mundo, nós vivemos no mundo, somos parte do mundo, assim como nós não aderimos à cultura plena do mundo, mas esse dualismo, aquilo que é sacro, aquilo que é profano, eu acho assim um absurdo que infelizmente veio se propagando desde a era patrística com Agostinho, e desde lá então vem essa dualidade que é terrível, né? Existe um negócio inclusive chamado maniqueísmo, né? Que Agostinho inclusive fazia parte do maniqueísmo. E o maniqueísmo ele vai ensinar o seguinte: tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é mal vem do diabo. Isso era uma espécie de seita dentro da igreja cristã, porque até então a gente não tinha igrejas diferenciadas dentro do cristianismo, era uma igreja só. E eu fico bobo o quanto que a gente ainda tem isso dentro de nós, o quanto que a gente tenta trazer que tudo de bom que acontece é por parte de Deus, mas tudo de ruim que nos acontece é por culpa do demônio, né? E a gente não consegue enxugar a culpa e trazer essa culpa para nós, porque a gente sempre se coloca como vítima. Não é o mal que eu faço, mas é o diabo que faz o mal para que eu então caia naquela armadilha. E, né, já viram aqueles desenhos que aparece o anjo e aparece o demônio, um do lado do outro, e eles ficam no seu ouvido assim, ó, vai lá, faz. O outro, não faz, é errado, isso vai desagradar a Deus, vai desagradar ao seu próximo. Já viram esses desenhos? Isso tudo é maniqueísmo puro. É puro maniqueísmo. A gente tem que entender que a essência de tudo vem de Deus. E a gente tem que entender que Deus, como autor de tudo que acontece, seja por alguma vontade permissiva, ou seja pela vontade soberana de Deus, tudo acontece conforme a vontade de Deus. Mas o que nós precisamos frisar de fato é a nossa responsabilidade, e não jogar a culpa em outras coisas. Ah, pastor, sabe por que eu não fui no culto de manhã? É porque eu não consegui acordar para vir para o culto. Fala assim, que é isso, pastor? Eu estou aqui, né? Para essa conversa aí. Estou eu aqui de manhã, bonito aqui, ó. E a gente fica colocando situações aonde nós queremos dizer para os outros que eu sou a vítima. Eu sou uma vítima do mundo espiritual. Não tenho responsabilidade. Porque tudo que acontece de bom, Deus que faz para mim, mas o que acontece de ruim não é culpa minha, mas é culpa do demônio que atrasa a minha vida espiritual. Você percebe que isso é você procurar um álibi para dizer o seguinte: eu não tenho culpa, mas eu sou levado por alguém que tem a culpa e que me faz tropeçar. Pergunto a vocês, quantos de nós, é uma pergunta retórica, tá? Não precisa responder para mim aqui agora, mas é reflexiva, você aí mesmo. Quantos de nós não pensamos assim na atualidade? Quantos de nós, ou quantos de vocês, porque graças a Deus eu já desapeguei desse pensamento faz um tempo, mas quantos de vocês que às vezes se param pensando que realmente vocês são vítimas de uma situação espiritual, aonde a culpa não é sua, mas a culpa é do diabo? A gente precisa assumir nossas responsabilidades de falha e não jogar a falha em qualquer outra coisa, né? Eu já falei e volto a repetir, eu tenho uma tia que ela é de uma igreja cristã neopentecostal, e ela tem o hábito, porque ela foi ensinada assim, ela está cozinhando, né? Ela pega a colher, começa a cozinhar, e aí ela vai tirar a colher ali do fogão. Eu estava nesse dia, né? Porque lá em Minas é assim, a cozinha é quase do tamanho dessa nave da igreja aqui, ó, né? E aí fica todo mundo na cozinha, trocando ideia, batendo papo, conversando, cozinhando e comendo. Assim é a vida do mineiro. E aí a gente estava lá desse jeito e minha tia pegou e deixou cair
uma colher de pau desse tamanho, que ela estava fazendo um doce. E ela deixou aquela panela de pau cair. Quando aquela panela de pau caiu, sabe o que ela falou? Ela virou e falou assim: está amarrada em nome de Jesus. Aí eu olhei para aquela, por que, tia, que você está amarrando a colher de pau que caiu no chão? Não entendi. Não, foi o diabo que derrubou da minha mão. Eu falei: não, a senhora que foi sonsa o suficiente para deixar cair. A senhora que é igualzinho o seu sobrinho aqui, ó, que deu essa desatenção e caiu. Não vem com essa desculpa de falar que isso é coisa do diabo. Não. E isso é uma coisa que nos é ensinada, onde nós não assumimos a nossa responsabilidade. Parece algo simples. Parece algo inofensivo. Está amarrado. Eu fui conduzido, eu fui levado a fazer algo errado. Não. Assuma o papel de que eu sou falho. Eu sou o pecador. E se as coisas não estão fluindo bem dentro da minha família, eu não posso colocar a culpa na TV, na internet ou em qualquer outra interação que possa existir. Mas eu preciso assumir a culpa da responsabilidade. Eu não estou aqui dizendo que essas coisas não têm um papel distrativo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse não é o princípio. É o que eu falei, o ser inteligente é aquele que está diante, é aquele que consegue ter o controle de ligar, desligar, de saber o momento de ter, de não ter. Então, quando você culpa as circunstâncias que estão em volta e não consegue enxergar a culpa que está em você, aí a gente tem um problema. A gente tem um problema que é o de não reconhecer a sua falta, a sua falha. E aqui a gente traz essa aplicação na falha para todo mundo. A minha falha como pai, a minha falha como esposa, a minha falha como filho. A minha falha mediante a responsabilidade daquilo que Deus me deu para o exercício familiar. Percebem isso? Se você foi colocado para ser pai, existe uma conduta que você precisa fazer para o exercício da paternidade. Se você é mãe, você também é colocada dentro de uma função que lhe cabe, como mãe, a zelar pela vida do filho. Se você é filho, existe responsabilidade para com o pai e para com a mãe. Percebem isso? Existem responsabilidades entre o papel de marido e entre o papel de esposa. Existem responsabilidades que nós precisamos entender e precisamos assumir as falhas. Um casal, por exemplo, que briga constantemente, não é algo comum. Certo? Se tem alguém passando por isso, depois me procura para a gente trocar uma ideia. É claro que eu vou colocar minha luva de boxe antes, né? Mas a gente conversa, tá? Porque casal de crente que vive em brigas constantes, que não consegue sentar e conversar, que é fruto do quê? De uma falta de oração em família, de comunhão em família, de diálogo em família. Quando a família vai ficando desorganizada, é exatamente isso que vai acontecendo. A gente não assume a nossa responsabilidade do papel que o Senhor nos deu, a gente não consegue cumprir e estabelecer com aquilo, e nós ainda culpamos a situação como sendo um evento externo à minha família. E não é desse jeito, é interno. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Vocês já viram aquelas crianças que parece que não conseguem obedecer aos pais? Que o pai tem que falar, a mãe tem que falar 10, 20, 30 vezes. Aí depois vem o pai e a mãe e fala para mim assim: ai, pastor, sei o que eu faço com o fulano de tal. Meu filho, pastor, olha, vive assistindo um desenho tal, e aí tem uma irmãzinha lá que falou que esse desenho é um desenho satânico, que tem a influência sobre a mente do meu filho, e eu não sei mais o que eu faço.
E ali você está atento, você já está percebendo a criação daquela mãe com o filho já faz um tempo. Porque a gente que é psicopedagogo, a gente fica só de olho, tá? E aí quando a mãe vem e fala isso, eu falo assim, olha, o problema do seu filho não tem nada a ver com o desenho. O problema do seu filho tem a ver com a falta. Com a falta que você, como mãe, tem cometido com ele. O seu filho não aprendeu a ouvir a palavra não. E hoje existe um negócio que me preocupa muito, que é conhecido como uma criação permissiva, criação livre, onde a criança, nos seus primeiros momentos, ela não pode ser impedida de mostrar os seus sentimentos, as suas emoções. Ela não pode ser proibida. E aí em casa os pais fazem o quê? O filho quer pintar a parede de lápis de cor. O pai vai lá e pega até uma escada e dá pro filho. Toma, meu filho, vai lá. Ali tá em branco ainda, ó, pode pintar. Entendeu como é que é o negócio? Porque ele não sabe falar não. E aí o filho, ele quer mexer com alguma coisa que coloca em risco, inclusive, a própria saúde dele. O pai e a mãe vai deixar, porque é a experiência que o filho precisa ter. Eu quero evitar que meu filho na juventude tenha traumas da infância. Muito freudiano isso, né? E independente, os traumas vão vir. Seu filho pode ser o príncipe, a sua filha pode ser tratada como a princesa. Sinto muito te informar, como professor de psicologia aqui, infelizmente ele terá muitos traumas ainda. Por melhor tratamento que ele tem, ele terá muitos traumas. A única coisa ruim que você está fazendo é que você está ensinando os seus filhos a não ouvir a palavra não. Só que quando ele crescer e atingir a maturidade, ele vai ouvir muito não na vida. E é aí que vai vir a frustração, porque ele nunca ouviu não na vida dele. A forma de criar o filho foi de nunca ouvir não. Aí quando ele chega na maioridade, o professor fala, não pode. Ah, mas eu quero, não pode. Senta. Aí quando ele vai crescendo, ele vai buscar uma profissão, e aí ele chega no RH, o RH fala assim, olha, muito obrigado, mas você não tem o perfil que a gente procura. Mas ele na infância não aprendeu a ouvir o não. E isso me preocupa. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela não é cristã, mas ela, esses dias ela me ligou chorando, desesperada, porque a filha dela de 17 anos cuspiu no rosto dela, empurrou, derrubou e machucou. E eu falei para ela o seguinte, você fez o que, filha? Ah, eu tô aqui te ligando chorando. Eu falei, não, paciência. Não é assim que funciona. E a filha foi criada nesse sentido permissivo, sabe? De nunca ouvir um não. Hoje ela escuta um não, as pessoas têm que quase tentar remédio para acalmar, porque ela não sabe ouvir não. Ela não sabe ouvir um não. O que eu quero dizer com isso? Que o seu filho se torna desobediente porque você não soube criá-lo. Não é que ele tem uma natureza impulsiva, mas é que você não soube dar as respostas corretas para eles. Honra o teu pai e a tua mãe. Gente, quando a gente fala de prestar honra ao pai e à mãe, é o sentido de você reconhecer a sua família. E tem gente que hoje quer fazer um pouco de distinção, né? O que eles chamam de família e o que eles vão chamar de familiares. E aí eles falam assim, não, o pai, a mãe e tal, é familiar. Aí quando eu casei, aí eu me juntei com minha esposa, eu me juntei com meu marido, eu tive filho, eu criei um outro núcleo familiar. E essa que agora é minha família. O resto que se exploda para lá, virou familiares. Não é assim que funciona. Honrar pai e mãe é pro resto da vida. É reconhecer tudo que fizeram por você, seja no âmbito econômico, seja no âmbito emocional, seja no cuidado afetivo, sentimental. Em toda participação
é necessário que você honre aos seus pais. Não é só enquanto você está solteiro e não está casado. É honrar o seu pai para o resto da vida. Honrar a sua mãe para o resto da vida. Em recompensa e reconhecimento a tudo aquilo que eles fizeram por você. Porque se você for pegar uma mãe, você vai perceber que aquela mãe, ela tira da boca dela para dar ao filho. Para o desgraçado crescer e depois bater a asa e ir embora e ficar com essa história de que é meu familiar só. Não, é seu pai, é sua mãe. É pro resto da vida. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando eu falo isso, mas é Bíblia, não tem como voltar atrás disso. Você constrói um núcleo familiar? Constrói um núcleo familiar. Esse novo núcleo familiar, ele vai se exemplificar nos núcleos, tanto do marido quanto da esposa que já receberam. Mas isso não quer dizer que você deixa de criar vínculo, porque agora você tem uma nova perspectiva. Não, os vínculos continuam, são eternos. E aí ele fala que honrar o pai e a mãe é o primeiro mandamento que traz aí uma certa promessa de qualidade de vida. Então ele vai dizer o seguinte, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Ou seja, se você consegue honrar o teu pai, honrar a tua mãe, se você consegue seguir aos ensinamentos, aquilo que foi lhe dito ao longo dos anos, você vai viver melhor. E além de você viver melhor, você vai viver mais. E aqui, obviamente, nós não estamos falando de algo místico, né? Aonde você vai viver mais no sentido de que porque eu sou alguém que honra o pai e a mãe, Deus me deu mais 5 anos de vida. Não é isso. Mas conforme você vai ouvindo e aprendendo do seu pai, da sua mãe, obedecendo, honrando, o que vai acontecer com você? A tendência é que você tenha qualidade de vida, porque você está sabendo ouvir aqueles que têm mais experiência. Vocês já viram aqueles casais mais novos que resolvem ter filhos e aí eles se isolam, eles não querem saber nem do pai, nem da mãe da esposa, e nem a mãe, nem o pai do marido se intrometendo na criação dos filhos, que a gente vai fazer do nosso jeito. Já viram isso? É bonitinho, né? Eu acho tão inocente quando eu olho para um casal que pensa desse jeito, que na hora da tormenta e na hora da dor ele volta atrás e pede ajuda. Mãe, pai, por favor, me ajuda, eu não estou aguentando. Porque é assim que funciona. E é assim que tem que ser. Os pais têm sabedoria para ensinar como criar, como cuidar, identificar o que é febre, o que é dor, o que às vezes nós não sabemos. Seu pai e sua mãe tiveram essa experiência, sabem, conhecem, estão ali prontos para te ajudar. Como ignorar um processo de maturidade dessa e dizer que não precisa deles? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu acho interessante esse versículo porque ele nos ensina o seguinte, olha, não crie o teu filho sobre o aspecto da ira. Ou seja, não deixe com que você faça com que os seus filhos tenham problemas posteriores, porque foram criados sobre o aspecto da ira. A ideia de bater. Esses dias eu vi, por exemplo, uma reportagem em que tem um pastor, eu não sei o que tem acontecido com os pastores do Brasil, mas eu tenho ficado muito assustado, né? Eu tenho visto muito casos, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás, principalmente nesses estados, casos de abuso de pastores a mulheres e crianças. Também tenho visto recentemente um pastor falando sobre a fraqueza dos pais de não saber cuidar dos filhos, porque a Bíblia ensina a espancar, ele usa essa palavra,
A Bíblia ensina a espancar os filhos, para que os filhos não sejam desobedientes. E eu falei, gente, onde que isso está na Bíblia? Cadê? Aqui o criar na ira é exatamente isso. Converse com seu filho. Ensine o seu filho através do diálogo, da conversa. Mostre os porquês não. Não é apenas a autoridade de dizer não porque eu não quero. É não porque existem motivos. Motivo A, B, C. E vai dissertando para ele. Mostrando do porquê que não. A minha mãe tinha problema comigo. Porque quando ela falava, não, porque eu não quero. Eu olhava para ela e falava assim, mano, porque você não quer não é resposta. Isso aí é egoísmo é pecado. Agora, se a senhora puder me dar um motivo que seja plausível e bíblico, aí a gente conversa. Aí ela ficava apertada, chamava meu pai. Aí meu pai vinha, dava, intervinha. E aí eu, para não criar muito problema, tá bom, já entendi. Mas eu já não entendi nada, porque eles não souberam explicar. Mas enfim. Então assim, meus pais tiveram muito problema comigo nesse sentido. Porque tudo eu queria saber o porquê. E o porquê para mim tinha que ter uma razão. Eu sempre fui muito do porquê. Acho que é por isso que eu fiz filosofia também, Porque eu queria saber dos porquês da vida. Igual, eu estava numa sala de aula e a gente sabe que o ensino muito tecnicista, por exemplo, dos cursos de exata, de matemática, você aprende matemática sem muita teoria. Você só aprende que a matemática, você tem lá o exemplo do exercício x mais y, que é igual. Mas você não sabe do porquê que aquilo é x, você não sabe do porquê que aquilo é... E aquilo me irritava. Eu chegava com o professor, por que x? Por que y? Isso vem do quê? Qual o significado? Mas e a teoria? Eu queria entender a teoria. E eles passavam apertado comigo. Tanto é que eu, desde pequeno, eu sempre tive professor particular, que era para dar conta daquilo que o professor tecnicista não tinha condições de me ensinar. Porque eu precisava entender. Não era uma questão de ser chato, era que eu precisava entender. Senão eu era desestimulado 100% a querer estudar. Porque eu achava que eu por mim mesmo conseguia saber mais do que a escola. Prepotente, Mas eu era assim, quando criança. Hoje mudou? Mudou. Pouca coisa, mas mudou. Então, provocar a ira no filho é exatamente isso. Você criar o seu filho de uma forma que ele fique irado, que ele não compreenda do porquê que ele está sendo criado daquela forma, que ele não tenha explicações plausíveis dos porquês. E agora, mais do que tudo, você não cria o seu filho do jeito que você quer, mas você deve criar o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Está lá no versículo 4. Você precisa saber o seguinte, pai e mãe, que é um problema que a gente hoje vê muito nos consultórios de psicologia. É o pai e a mãe que não conseguem abrir mão do filho, porque trata o filho como algo particular e pessoal. É meu, eu não consigo me desvincular. Você tem que entender o seguinte, você está criando o seu filho para ele mesmo. E para que a glória de Deus seja exaltada diante daquela criação que você teve a oportunidade de ter, daquele presente que Deus te deu, que são seus filhos, para que você saiba cuidar e zelar dessa preciosidade que Deus colocou nas tuas mãos, para que ele siga, depois de adulto, um caminho do qual você pode dizer o seguinte, olha, eu fiz tudo o que eu pude. Criei no caminho do Senhor. Criei com responsabilidade ética e moral. Fiz o meu papel. Percebe? Aquilo que Deus me entregou à mão para ser feito como pai ou como mãe, eu fiz. Porque a criação não é para nós. Ou não é em conformidade como eu quero que o meu filho seja. Mas é como Deus estabelece. É conforme os padrões da palavra de Deus. E não os meus próprios padrões. É necessário que a gente entenda que a edificação da família
ela tem que redundar em glória a Deus e não a própria família. E a gente tem que partir dessa perspectiva. A perspectiva de que uma família, primeiro, cada um precisa entender o seu papel. Segundo, cada um precisa admitir e entender as próprias culpas. E em terceiro, consertar os erros e as falhas e continuar prosseguindo. É assim que funciona. Família perfeita, nem aquela de comercial de margarina. Não tem. Minha avó dizia um ditado que eu acho que a gente pode aplicar muito nisso daqui. Às vezes você olha para uma família, em um determinado dia, você olha para aquela família, a mãe sempre bem disposta, né, como esposa super bem disposta, o pai agindo muito bonitinho como pai, como marido. Você fala, nossa, que família bonita, né? Só que aí você fala o seguinte, você pega amizade com aquela família. E aí você passa ali, como dizia minha avó, o ditado, você quer conhecer alguém? Come 1 quilo de sal com ela. E a gente sabe que para você conseguir comer 1 quilo de sal com a outra pessoa, leva tempo. Se não está levando tanto tempo, tem alguma coisa errada com a sua alimentação. Tem sal demais aí, tá? Muito cuidado. Mas 1 quilo de sal, tanto é que no mercado a gente tem o hábito de comprar, acho que é 500 gramas, né? De sal. Ou é 200? Não sei. Sei que é aquele menorzinho assim. A gente compra aquilo ali e ó, o de lá de casa dura 1 ano. Tem hora que eu tenho que jogar fora, porque você pega o sal, prova e fala, tá com gosto de bicarbonato, não tá com gosto de sal mais. Aí você joga fora e compra. Lá em casa é assim, porque não estraga. Sabe como é que é? Então assim, se você quer conhecer uma pessoa, come 1 quilo de sal com ela. Que você vai ver que aquela coisa construída de aparência, ela na verdade não é bem daquele jeito. Existem falhas, existem problemas, porque as estruturas familiares são problemáticas. E não dá para você avaliar ou julgar uma pessoa ou uma família por aquilo que você vê em um momento, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Ou você vê alguma coisa que aquela família fez de errado e você julga que aquela família não presta. Não, não é assim. Foi um momento. A gente nunca pode julgar alguém ou alguma família pelo momento, mas a gente precisa ter a atitude de observar sempre mais, que é o que minha avó dizia, comer 1 quilo de sal requer tempo para que você conheça de fato as pessoas. E mesmo assim, a gente nunca vai chegar à plenitude do conhecimento dessas pessoas. O único que realmente nos conhece por inteiro é Deus. E desse não tem como você esconder nenhuma qualidade, nenhum defeito seu. Porque Ele conhece todos. Ele conhece a sua qualidade como mãe, conhece também os seus horrores como mãe, como pai, como filho. Não tem como fugir disso. Ele conhece. Ele sabe do exercício da responsabilidade ou não. E nós estamos no mês da família falando sobre isso. Com qual objetivo, pastor? Nossa, parece que o pastor colocou uma câmera lá em casa, porque parece que está vendo a situação que está acontecendo lá em casa. Não estou, tá? Fica tranquilo, eu não tenho câmera na sua casa, que eu não tenho tempo de cuidar nem das câmeras de lá de casa. Não tenho. O pessoal fala assim, ai André, no grupo do vizinho, você tem como dar uma olhadinha na sua câmera? Tinha uma pessoa estranha no meu portão. Eu falei, moça, a minha câmera nem grava, ela só passa assim, ó, porque eu não tenho paciência, né, para ficar depois revendo. Eu não amarrado, mais coisa para fazer da vida. Então eu não tenho câmera na sua casa, tá? Não tenho. Mas são problemas que são gerais, são problemas que nós passamos, que nós temos. E nós precisamos evoluir e crescer. Como mãe, como pai, como filho, como marido, como esposa. Porque uma família bem estruturada, ela depende de como nós a conceituamos, de como que nós ensinamos, de como que nós estamos em harmonia entre eu e minha família e entre minha família e Deus. É necessário que haja isso.
a essa reflexão, né? E assuma as culpas, seja coerente, fala, não, realmente, olha, eu fui um péssimo marido hoje, olha, eu fui uma péssima mãe hoje, não consegui, sabe? Assuma, admita e bola para frente, pede perdão para Deus e para a pessoa com quem você errou e continua. É assim que a palavra de Deus nos ensina, porque não há perfeição. Mas nós estamos objetivando algo em comum, que é experimentar da glória de Deus. E a glória de Deus, ela se manifesta conforme nós vamos aprendendo. A gente vai vendo a glória de Deus se manifestando em meio ao meu conhecimento, ao meu aprendizado e ao exercício prático daquilo. Então a gente vai se moldando com a finalidade de crescermos. E família é isso. Família é muito importante dentro do conceito sentimental, né? Porque é onde você tem um apoio, é onde você tem as pessoas que estão ali na sua família. Não sei se vocês já viram isso, né? Tipo, eu posso falar mal da minha família para o meu amigo, mas se o meu amigo tecer alguma crítica para a minha família, aí eu não vou gostar. Eu só quero ele ali para ouvir, eu não quero para ele falar. Que a minha família, quem fala sou eu. Sabe, essas ideias assim? Por quê? Porque são quem de fato estão ali nos apoiando, nos ajudando, quem acredita na gente de fato. É que quando você está doente, disponibiliza tempo, praticamente se sacrifica para te ajudar. E essa é a demonstração de amor. Você quer ver você ficar doente? Os primeiros a picarem a mula são os amigos. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que... Né? Infelizmente é assim. Mas a família, aquela que às vezes nós desprezamos tanto, é quem de fato vai estar conosco nos momentos mais difíceis e de maior necessidade. Portanto, valorizem a família e se valorizem diante do papel que Deus atribuiu a cada um sobre ser membro familiar. E nós, como igreja, somos uma família. Somos todos irmãos e vivemos nessa mesma perspectiva de nos ajudarmos, de crescermos, de querer que aquele que esteja doente se torne melhor, aquele que está precisando de uma ajuda, seja ela no seu sentido financeiro, que nós possamos disponibilizar ajuda, recursos, que a gente esteja sempre à disposição de ajudar a todos, porque somos uma família. E nos preocupamos uns com os outros, oramos uns pelos outros, sempre com o objetivo de que nós cresçamos em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe.